Boa tarde a todos. Estamos iniciando este webinar promovido pela Goldrat Associados nesse momento de economia fragilizada, em função desta grave crise que afeta todos os países do mundo. Economia fragilizada, mercado sem liquidez, estratégias de proteção de caixa sendo ponto de sobrevivência para as empresas. O tema colaboração passa a ser encarado como fundamental e alicerce para alavancar uma retomada segura. O tema de nosso webinar de hoje será Colaboração e Integração na Cadeia de Valor. Meu nome é Carlos Casquel, sou gerente executivo da Goldrat Associados e vou ser o facilitador desse evento. Participam conosco empresários executivos, os quais eu vou fazer uma breve apresentação de cada participante e solicitar as suas considerações iniciais. Eu inicio agora as apresentações com o senhor Celso Calia. Ele é o fundador da Goldrat Associados e é o idealizador desse evento, né? Desse momento de reflexão que nós estamos vivendo nesse momento, né? O Celso Calia, ele é engenheiro mecânico pela Mauá, engenheiro de petróleo certificado pela Petrobras. Ele tem 20 anos de experiência como responsável por produção e engenharia de projetos de processos de multinacionais e a certificação plena em TOC adquirido pelo próprio idealizador da teoria das restrições, o senhor L. Goldratt. Celso Calia fundou a Goldrat Associados junto com a sua sócia, a sua esposa Iracema, em 1990. Ele é certificado em TLS pelo Dr. Reza Pirastek desde 2010 e é membro fundador da TOCICO, TOC-ICO. Por favor, Celso, suas considerações iniciais e muito obrigado. Eu queria realmente, mais uma vez, agradecer a vocês e vamos bater um papo legal. E uma coisa interessante que eu estava conversando com o Casquel hoje, algumas ideias mais assim, ousadas e polêmicas, nós também vamos querer criar um espaço para elas. Por exemplo, fazer um webinar para trazer aqui ideias malucas, aquelas coisas que parecem são impossíveis, mas com as quais a gente vira e mexe, se sonha com elas e imagina como é que poderia materializá-las, que possam frutificar de alguma forma positiva, não só para nós, mas para a sociedade. Então, é isso. Ok, Celso. Vou continuar aqui com as apresentações. Agora o senhor Antônio Carlos dos Santos, engenheiro químico, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com experiência profissional de 36 anos na Votorantim, larga experiência na cadeia produtiva, dirigindo empresas de mineração, beneficiamento e refino de materiais não ferrosos. Um verdadeiro adepto da metodologia teoria das restrições, que, segundo ele, determinou a sua ascensão profissional. Bem-vindo, Antônio. Por favor, as suas considerações iniciais. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer a minha satisfação de estar revendo todos aí, né? O Celso, o César, né? Que muito tempo que a gente não se encontra, e os demais aí, né? Que a gente está conhecendo, é um prazer de participar. Espero aqui que a gente tenha, né? Possa contribuir, né? Com essa experiência aí e trazer algo que venha ser útil aí, né? Para a continuidade desse belo trabalho, né, Celso? Ok, muito obrigado, Antônio. Continuando, o senhor Afonso Chaguri, atualmente lidera uma empresa de consultoria, possui experiência de mais de 35 anos nas áreas de manufatura e supply chain, trabalhando em diversos países da América do Norte, América Latina, Ásia, nos mercados de consumo industrial, de saúde e automotivo. Atuou os últimos 12 anos como diretor de manufatura e supply chain na 3M do Brasil. Possui grande experiência em Six Sigma, Lean
teoria das restrições, TPM, e no gerenciamento do ciclo de atendimento do cliente end-to-end. É formado em Engenharia Mecânica pela USP de São Carlos, pós-graduação em Gestão Empresarial pela Getúlio Vargas e MBA pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Bem-vindo, Chaguri. Suas considerações, por favor. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer muito grande para estar aqui, compartilhando um pouquinho da experiência nesse momento de grande indefinição do mercado. Obrigado, Chaguri. Vamos agora ao senhor Orlando César D'Angelo. Formação em Engenharia Mecânica, mas um generalista por natureza. Atuou por cerca de 40 anos no segmento minero-metalúrgico, exercendo vários cargos de liderança nas áreas de manutenção, operação e projetos no Grupo Votorantim e Vale. Atualmente, um ano sabático. Oh, quem diria, hein? Curtindo as trilhas das montanhas de Minas Gerais, mas sem dúvida nenhuma, com um olhar muito crítico em cima de tudo que está acontecendo no mundo. Por favor, César, suas considerações. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o convite de poder participar com vocês aí, né, com toda essa experiência e com todo esse conhecimento e compartilhando sempre, né, dividindo. Dizer que foi um prazer e uma honra muito grande, né, uma felicidade conhecer a teoria das restrições através do mestre Celso, lá nos idos dos anos 90, onde quem lê o livro A Meta sabe muito bem, né? O cara tem uma empresa quebrando e ele tendo que ter uma bala de prata para salvar a empresa, e isso estava acontecendo numa mina lá no noroeste de Minas. E foi a teoria das restrições que salvou essa mina. Então, assim, é muito, muito bom, muito gratificante, depois de tantos anos, a gente vê quão bom é a teoria das restrições. Sou um fã, participei de outros projetos depois desse, de mineração, que foi, acho que a primeira mineração a participar de um projeto de TOC. E foi muito bom, né, receber esse convite, ser lembrado para estar aqui me atualizando e compartilhando todos esses anos de experiência. Muito obrigado. Obrigado, César. Vamos agora ao Fábio Time de Santa Catarina. O Fábio Alexandre Time, ele é empresário, sócio e consultor da Goldrat Associados, atuando há mais de 10 anos na aplicação da teoria das restrições e suas metodologias em empresas de grande porte espalhadas por todo o Brasil. Por favor, Fábio, suas considerações. Obrigado, Carlos. Apenas um adendo, né? Trabalhando com consultoria, sim, há uns 10 anos, mas eu fui picado pela TOC há 20 e poucos anos atrás, quando conheci o Celso num trabalho na Tupé, SA, lá em São Bento do Sul. Bom, para aqueles que eu já conheço, prazer em revê-los, né? E para aqueles que eu estou tendo oportunidade agora, é um prazer conhecê-los também. Espero que a gente possa, no dia de hoje, realmente refletir um pouco sobre o que a sociedade brasileira, o que os empresários brasileiros podem fazer, né, para conseguir passar essa crise, esse momento tão delicado que estamos passando. Prazer a todos, uma satisfação realmente estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio. Continuando agora com o senhor Humberto Batista. Humberto é fundador e CEO da Vectis Solutions, especialista em teoria das restrições, tendo trabalhado com o senhor Eli Goldratt diretamente por 7 anos, e premiado pela Tocico, TOC-ICO, pela contribuição ao campo da teoria das restrições. Autor de artigos e criador de novas ferramentas e aplicações da TOC. Humberto tem atuando nesses últimos 17 anos como formador, conselheiro, consultor e executivo no campo,
Bem-vindo, Humberto. Suas considerações, por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado também a Celso e a Goldratt Associados por trazer todos nós aqui nesse momento para poder compartilhar e discutir um pouco das nossas ideias. Eu acredito que, tendo trabalhado um pouco com teoria das restrições, como todos aqui trabalharam bastante, a gente começa a perceber que a gente está vivendo um momento no qual o local e o global entram em um choque muito forte. A gente começa a repensar as questões de prioridade entre o que é a liberdade, os direitos, os valores individuais e os mesmos para a sociedade, para o global, né? E como a gente, às vezes, privilegia um lado em detrimento do outro. Essa nuvem entre o local e o global, esse conflito entre o local e o global está ficando muito claro, né? Recentemente, eu estava numa conversa, aliás, hoje de manhã, com um amigo na Holanda, e ele me comentou que, num país vizinho, na Alemanha, existem protestos de pessoas que não querem que uma potencial vacina do Covid seja obrigatória, porque fere a liberdade individual. E a gente pensa, peraí, a vacina não protege só quem toma a vacina, protege todo mundo que convive com ela. Então, a gente fica aí numa questão muito importante que vai se expandir nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, a gente com certeza vai entrar nesse ponto, para as relações de negócios, mas a nossa conversa vai se expandir entre o que é o local, o que é de uma empresa, o que é de uma pessoa, e o que é de uma cadeia, de uma sociedade, de um mercado, de um país ou de um globo inteiro, como a gente está hoje. E a gente vai ter que redefinir algumas dessas linhas, porque do jeito que elas estão riscadas hoje, a gente está vendo os problemas que a gente está ficando vulnerável. Pega um vírus desses que tem um balanço entre não ser nem mortífero demais, nem inofensivo demais, ele cai bem nessa zona ideal para a reprodução do vírus, obviamente, e nós sofremos com o despreparo, com a confusão, com a briga das prioridades, e isso nos obriga a repensar o que é o crítico de proteger, como que a gente protege os indivíduos no momento que é uma questão global e como a gente protege o globo no momento que é uma questão individual. Realmente, é um ponto de reflexão que todos nós vamos ter que começar a usar como interação daqui para frente, né? Obrigado, Humberto. E agora, Priscila Oliveira. Bem-vinda, Priscila. Engenheira mecânica pela FEI, pós-graduada em administração de empresas com foco em projeto e pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado pela USP e ITA em fase de defesa de tese, né? Certificado em teoria das restrições para gerenciamento de projetos e processos de raciocínio em 2013 pelo Dr. James Hoff, na Universidade do Tennessee. Teve a certificação JONA pela Teoria das Restrições em 2014 pelo Sr. Celso Carlia, da Goldratt Associados. A Priscila tem 18 anos de trabalho na Embraer, sendo 8 anos na área de estratégia e planejamento. Bem-vinda, Priscila. Suas considerações, por favor. Primeiramente, queria falar oi para todo mundo aí, né? E também é um prazer estar encontrando as pessoas que eu já conheço, que a gente se encontra por aí, né, de vez em quando. E também um prazer em conhecer as pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, apesar de eu achar que eu já encontrei por aí também, né? Nesses congressos de TOC. Então, queria dar um oi aí para todo mundo e agradecer o convite de vocês para eu poder participar desse webinar, né? Espero que estou muito assim ansiosa para saber o que nós vamos conversar. Acredito que vão sair coisas bem interessantes, né? E hoje eu estava refletindo um pouco, né, sobre essa questão TOC e o que a gente vem vivendo, né? A pandemia. E o que veio na minha cabeça, né? A gente está num momento do quê? De restrição. Né? Então, eu acho que nesse momento de restrição, nada mais assertivo do que falar em teoria das restrições. Né? Então, eu acho que isso é bem interessante aí para gente. Bom, então... É isso aí. Obrigada. Obrigado, Priscila. Bom, vamos lá então. Vamos ao trabalho, né?
Eu tenho uma primeira pergunta aqui para lançar para o grupo. E eu gostaria de iniciar essa sessão com o César, né? Então eu vou ler aqui a pergunta que foi formulada para a gente iniciar o debate. A pergunta é o seguinte: as empresas estão fragilizadas e preocupadas com o que as espera na retomada da economia. As mais cuidadosas estão buscando uma estratégia competitiva e inovadora para atuar nesse cenário diferente e agressivo. Seria realista buscar alguma estratégia de colaboração e integração com empresas da mesma cadeia de valor, dentro de um espírito colaborativo e que traga uma situação ganha-ganha para todos? César, qual é a sua opinião sobre isso? Sim, com certeza, né? E aproveitando o comentário da Priscila, que eu gostei bastante aí, que trouxe para esse momento que nós estamos vivendo, os conceitos da teoria da recessão são totalmente pertinentes, né? No segmento minero-metalúrgico, a gente não tem, alguns anos para trás, aí a gente via assim, que é muito apegado às tradições, à forma tradicional de trabalhar, não era muito aberto a inovações, esperava alguém fazer alguma coisa, ver se funciona, para depois usar. E eu estou falando isso em relação a processos, em relação a pessoas, em relação à gestão, né? Então era um mundo muito tradicional, muito fechado, né? E a partir do momento que apareceu o desenvolvimento, a automação, a indústria 4.0, os pensamentos começaram a mudar um pouco, né, nesse segmento. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia, é certo que se não houver uma mudança de atitude, e de comportamento e de governança, né, as empresas vão perder muito, né? Já chega o que já está perdendo e vão perder mais. Então, é hora realmente de se abrir, né? E quem tem mais recursos, né, como as empresas onde eu trabalhei, Grupo Votorantim, Vale, são empresas fortes, né, que é possível passar por toda essa tribulação e ainda ter caixa e tudo mais, mas lembrando que o sistema, né, o sistema produtivo, onde a gente está inserido, onde a mineração e a metalurgia está inserido, é um sistema longo, é uma cadeia de valor mesmo, é um sistema de valor, né? Tem o pequeno fornecedor, tem o grande fornecedor, tem o pequeno cliente, tem o grande cliente, tem as ações, os processos internos. E usando o conceito da teoria das ações, é preciso identificar os elos fracos, mesmo que eles não estejam dentro do seu processo, né? De repente você tem um pequeno fornecedor que ele não é capaz de sobreviver nesse período. Se você, que é um grande, tem um caixa forte, não for lá estender a mão para ele. Então, eu acho que é pertinente, sim, esse momento de ter essa abertura, né, em toda a cadeia e um ajudar o outro, né? Você desenvolver o seu fornecedor para ele depois te ajudar praticando preços melhores, entregando com mais produtividade. Para o seu lado, você olhar para dentro de você e aprimorar seus processos, olhar para o seu cliente e ser mais flexível com ele, né? Não deixá-lo na mão nessa hora de pandemia, mas também entender que se ele tiver que, olha, segura meu pedido aí que eu não posso receber agora. Então, assim, tem que ter todo esse trabalho mesmo, né? E no futuro pensando realmente como todo mundo pode ganhar com isso, né? É assim que eu estou enxergando esse momento. É um momento de crise, mas também é um momento de oportunidade, esse já é um chavão, né? E realmente isso é fato, né? Então, vamos olhar com bons olhos, né? Vamos falar assim, esse momento, apesar de tanta dor, tanto sofrimento e empresas parando, quebrando, pessoal cheio de incerteza, mas vamos olhar para as oportunidades também. O que podemos tirar de melhor disso, né? Tanto para as empresas como para as pessoas. É assim que eu estou enxergando nesse momento. O Carlos, posso complementar um pouco o que o César falou agora? Fica à vontade, claro. Tá. O que eu enxergo assim,
Como o Carlos falou, né? Até um tempo atrás as empresas eram um pouco mais fechadas, né? Meio que tendo uma gestão assim muito olhando para si e pouco olhando para o externo, em termos da cadeia de valor, não dando muita importância. O que eu percebo é que essa pandemia ela trouxe uma reflexão das empresas de colaboração, porque todo mundo está no mesmo barco. No final das contas é isso. E todo mundo está procurando soluções para esticar os seus fluxos de caixa ou esticar um eventual problema de ruptura mais sério que venha a ter que tomar ações mais drásticas dentro da empresa. Então, o mercado, eu acho que ele está mais aberto a coisas novas, a inovações e a melhorias como um todo. Eu acho que ele está mais sensível, ele está mais receptivo, acho que essa é a melhor palavra, para alguma ideia, para alguma ação, para alguma inovação que se possa fazer dentro da cadeia de valor, onde que as partes, né, como o César falou, não importando muito se é uma empresa de grande porte, de médio porte, se é cliente, se é o seu fornecedor, mas algo que possa trazer uma ajuda mútua para toda esta cadeia de valor. Eu acho que o mercado está muito receptivo nesse momento para isso, né? E eu acho que depois dessa pandemia, até por um determinado tempo, essa receptibilidade vai continuar existindo por causa do aprendizado que estamos vendo ou que estamos tendo agora nesse momento. Então, respondendo à pergunta, dentro da minha visão e concordando com o César, sim, eu acho que há uma grande oportunidade de se fazer algo de novo, algo diferente. Desculpe atrapalhar a sequência aí, Cascão. Não, absolutamente, Fábio. Aliás, não há sequência nenhuma, tá? É uma colocação de ideias aqui, então fique à vontade para colocarem as suas opiniões. Tá? Humberto, gostaria de colocar alguma coisa, Humberto? Sim, Carlos, eu estou pensando nesses temas que a gente está levantando aqui, né, e outras questões que estão sendo trazidas mais à tona. Não são questões novas, são questões que a gente tem já presente há um bom tempo, mas que existe aquela impressão, eu vou dizer quase aquela ilusão, de que dá para deixar para depois, né? Eu acho que um dos maiores obstáculos que a gente tem é a impressão que dá para deixar para depois. Então, o Goldratt fazia sempre aqueles bordões, aquelas frases de efeito, e que eram boas para a gente lembrar das questões cruciais. No fim da vida dele, quando ele criou a Goldratt House, ele fez uma invenção que eu gostei muito. Ele colocou ele pediu para fazer aqueles biscoitinhos da sorte chineses, e dentro de cada biscoitinho da sorte tinha um papelzinho, mas em vez de dizer a sua sorte, ele dizia uma das frases do Goldratt. Foi muito divertido quando a gente recebeu um distribuidor extremamente conservador do México para uma sessão estratégica, e o biscoitinho que ele abriu tinha escrito nele: até o consumidor final comprar, ninguém na cadeia realmente vendeu. Foram 2 dias de discussão homéricos, né? Mas o que eu tenho encontrado é um pouco diferente da reação dessa pessoa. Eu tenho encontrado muitas pessoas que ouvem essa frase e respondem: sim, claro, perfeito, estamos 100% de acordo, né? Até o consumidor final comprar, mesmo que tenha tirado lá da montanha, minerado, vendido, transformado, beneficiado, usinado, montado, feito o que for, a gente ainda realmente não vendeu. Tá, mas como é que eu olho para a minha empresa? Como é que eu organizo as minhas relações com os meus fornecedores e com os meus clientes? Como é que eu avalio o meu sucesso e o meu fracasso? Só pelo meu desempenho, né? Eu estou satisfeito se eu empurrei as coisas para fora da porta e emiti a nota, né? Isso é uma coisa pesada, porque existe uma concordância aparente com essas ideias de colaboração, de integração, de sincronização, e uma experiência discordante dessas ideias. As pessoas simplesmente adiam, rebaixam a prioridade, fazem outras coisas antes. E agora a gente tem uma oportunidade gigante, que é um momento de dizer:
acabou a brincadeira, acabou o tempo. A gente não tem mais espaço para ficar varrendo para baixo do tapete coisas que são importantes. O Goldert tinha uma frase muito boa também, que ele cunhou também nos seus últimos anos, que não deixe aquilo que é importante virar urgente. E com essa pandemia, eu acho que a gente pode pensar em muita coisa que era importante e que virou urgente, né? E agora a gente está pagando o preço. Infelizmente, esse preço se mede em vidas humanas, não só em falecimentos, mas também na qualidade de vida, no empobrecimento, na perda de empregos, etc. E a gente agora tem um grande conflito, uma grande nuvem presente, que vamos usar essa oportunidade, vamos tomar esse caminho de integração entre as cadeias, de realmente tentar sincronizar o nosso trabalho com a ponta, com o consumo, com a necessidade, ou a gente vai, quando as coisas estiverem menos piores, eu não vou tentar usar a frase voltar à normalidade, porque a gente nem sabe o que é normal a essa altura do campeonato, então, quando as coisas estiverem menos piores, né, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aos velhos hábitos, ou a gente vai tentar realmente abraçar novos hábitos e parar de falar fica para depois ou dá para esperar, né, essa integração. Então, assim, a gente falou de mais colaboração, mais visão global. Existe um grande termômetro, talvez, que é pensar como as empresas vão reagir a essa situação de quebra das cadeias de valor e cadeias de suprimento. Olhando para pessoas ao longo do mundo, a gente vê que os países estão cada um de um jeito. Existe um receio muito grande de mandar pessoas e bens de um lado para o outro. Mesmo quando os bens eles vão com uma frequência irregular, com inconstâncias e um suprimento que a gente não tem uma confiança plena que vai chegar naquele prazo, naquele momento. E como que as empresas vão reagir? Tem duas formas. Eu acho que isso vai ser um termômetro muito importante para a gente determinar como vai ocorrer isso. A primeira algumas empresas vão tentar se proteger da forma que elas estão acostumadas, que é basicamente aumentar o estoque protetivo. Outras empresas vão aumentar a sua capacidade protetiva, ou seja, vão ter mais musculatura para reagir rápido. Tá? E essa vai ser o divisor de águas. Ambos vão consumir caixa. Ambos vão demandar dinheiro. A pergunta é, o que vai fazer melhor para essas empresas? Colocar uma pilha de estoque. Eu lembro daquelas pilhas que a gente via em projetos do Celso e nas empresas de mineração. Essas realmente são pilhas de estoque, aquelas coisas da altura de um prédio, tal, às vezes na frente das usinas de beneficiamento, outras coisas assim. Mas que quando a gente mede no tempo, né, o tempo que a usina vai processar tudo aquilo, às vezes não era tanto, né? E em outros lados a gente vai para o varejo, a gente vai para a distribuição, vai para o supermercado e vê 4, 5 caixas de um produto que vão durar 5 anos dentro daquele supermercado. Você fala, que sentido faz eu comprar 5 anos de detergente ou de whisky? É uma coisa que não faz sentido. Os supermercados têm um tempo de estoque muito curto, que se mede em dias, não em anos. E tem muitos produtos que estão lá estocados para anos. Então, essa reação das empresas vai determinar o quanto elas vão migrar do discurso, que sim, precisamos colaborar, precisamos estar juntos e sincronizados, e quanto elas realmente estão dispostas a sair do discurso e ir para as ações. Quer dizer, para de estocar, para de trabalhar sob previsão, para de trabalhar com lotes gigantescos e vamos trabalhar em reação rápida, em ver o que acontece e agir em cima disso. Não só no discurso, mas também na hora de abastecer, de mover a cadeia. Essa velocidade é crucial para a gente. Sem dúvida nenhuma. Essa questão a cadeia, ninguém vendeu nada enquanto o consumidor não comprou, é fundamental. É uma reflexão que, sem dúvida, não adianta você, né, como empresário, se preocupar só com a tua empresa e botar produto para fora e quem que sustenta? Qual que é a sustentabilidade que tem por trás disso, né? Sensacional, muito legal essa reflexão. Chaguri, o que você comenta sobre isso, Chaguri? Eu tenho a opinião em que, para mim, faz muito sentido a estratégia de colaboração, tá? Concordo com muito do que foi dito, porém, eu não acredito que estejamos num momento em que a cultura das empresas seja propícia para isso.
Num primeiro momento, eu acho que muitas empresas estão fragilizadas. Eu não tenho a menor dúvida disso, vão sair bastante arranhadas. Mas eu acho que, num primeiro momento, elas vão buscar a sobrevivência dela própria. Tá? Eu não tenho dúvida disso, para mim é muito claro. Embora na cadeia exista elos mais fracos, né, normalmente tem alternativas de fornecimento. Então, num primeiro momento, talvez se defendendo com estoque, ou queimando estoque, ou de alguma maneira, as empresas vão tentar resolver o seu próprio problema, né? É mais ou menos uma analogia com o que eu vejo dos países, né? Eu acho que essa pandemia vai gerar um sentimento, primeiro de nacionalismo e depois de um sentimento um pouco mais global. Essa é a minha visão. Então, da mesma maneira, eu vejo que as empresas vão primeiro sobreviver e depois, num outro momento, ela pode pensar em colaboração. Mas eu acho que isso só num segundo momento. Ok. Antônio Carlos, você tem alguma consideração a fazer, Antônio Carlos? Bem, me parece uma unanimidade a importância da colaboração e integração na cadeia de valor, né? E pegando o gancho no que o Fábio falou, da colaboração, né, que está ocorrendo nesse momento de pandemia, né? E aí estendeu de uma forma geral, né? Nós quando começamos a usar a teoria da restrição, a gente passou também a usar várias outras ferramentas, né? E a minha maneira de ver, as empresas vão ter que, para sobreviver, elas têm que se inovar e fazer diferente. Para mim, essa colaboração, ela pode se estender além da cadeia de valor, porque as empresas, de uma forma geral, muitas têm processos que são similares, né? E aqui eu gostaria de pegar um exemplo, né, do segmento automobilístico, né, que a primeira produção em série lá em 1913 foi inspirada numa visita num frigorífico de bovinos, onde o presidente da Ford foi visitar uma unidade e viu que existia uma corrente e os bois passando e cada funcionário tirando uma peça do boi. E ele pensou, opa, eu posso implementar isso aqui na minha fábrica de automóveis. E a partir daí ele saiu do automóvel artesanal para uma linha de produção onde ele passou a produzir 150 automóveis por hora e baixou em muito o preço do automóvel. Então, eu penso que se fecharem no mundo dela, ela não vai sobreviver. A colaboração tem que existir. E o benchmark é fundamental. Você tem que buscar o que outras estão fazendo para que você aprenda com os outros e te inspire a buscar também inovações que te traga a sobrevivência. Essa é a minha visão. Ok, Antônio. Muito bem colocado. Priscila, você complementa a visão do Antônio Carlos? Complemento. Eu acho assim eu acho que também serve uma reflexão para a gente, né? O que é cadeia de valor agora, né? Qual vai ser a cadeia de valor? Eu acho que isso é algo que a gente tem que refletir, né? Além das empresas, né? O que tem acontecido hoje? Né? Toda essa colaboração que o governo vem falando para as empresas não mandarem embora, por causa das pessoas, né? As pessoas têm filhos, colocam os filhos na escola, então não tirarem os filhos da escola, porque a escola pode também não sobreviver, pagar alguma coisa para a escola, e assim vai. Né? Quem está em casa, né? Tem alguém que trabalha na sua casa, você vai dispensar a pessoa, não vai? Você tem que dispensar por causa da pandemia, vai parar de pagar? Né? Então, eu acho que o que é a cadeia de valor? Além de a gente ter toda essa cadeia de valor para o processo produtivo, para dentro de uma empresa, será que essa cadeia de valor ela não se expande?
Né? Será que ela não é maior que isso? E aí cada um da cadeia de valor, né? Cada pedaço da cadeia de valor tem uma contribuição, né? Tem que trabalhar com essa colaboração. Né? Então, eu acho que o que o Antônio Carlos falou assim a gente tem que procurar ter inovação, olhar para fora, né? Falou do Ford que ele foi lá no frigorífico e viu, olhou para fora dele para criar um processo. Mas será que não está na hora da gente fazer isso? Será que essa cadeia de valor realmente é só dentro da empresa, dos nossos fornecedores, desde lá da matéria-prima até a venda? Qual é a cadeia de valor? Eu acho que serve uma reflexão. E essa cadeia de valor não tem que ser colaborativa? Né? A gente vive numa sociedade, né? Se todo mundo for saindo perdendo emprego por aí, o que vai acontecer? Né? Se todo mundo parar de estudar, o que vai acontecer? Fica uma reflexão, eu acho que complementa um pouco aí do que o Antônio Carlos está falando. Eu queria contribuir nesse comentário da Priscila, ela está correta, tem que ter uma visão diferente de cadeia de valor. A mineração vem vivendo isso, assim, todo mundo sabe, todo mundo viu. Mariana, Brumadinho. Então, a mineração hoje, a Vale, eu sou testemunha, o quanto a Vale está se esforçando para mudar, né? Para mudar no sentido de enxergar essa cadeia de valor de outra forma. A comunidade hoje, a comunidade onde a mineração está inserida, ela faz tanto ou mais papel na cadeia de valor do que o seu fornecedor de porca, parafuso. Porque ela pode parar a sua mina, ou ela pode te apoiar nas suas ações sociais e de ambientais. Então, é óbvio que alguém citou aí, quando tira lá da montanha o minério lá na montanha, ele não vai agregar nada. Então, é preciso que ele saia da montanha. Então, toda atividade produtiva, ela vai gerar um impacto mesmo. Agora, o que é que a comunidade, o que é que a humanidade recebe em contrapartida de você fazer um buraco na montanha? A contrapartida tem que ser mais positiva para a humanidade do que aquele minério que saiu de lá. Então, eu enxergo dessa forma, e você está correta, Priscila. Então, a cadeia de valor hoje, a gente tem que repensar, inclusive, mestre Celso, quando for fazer o desenho lá da corrente dos elos fracos, de alguma forma, eu acho que tem que entrar comunidade e meio ambiente nessa nova cadeia de valor. A gente está vendo claramente aí, agora, o esforço que uma empresa do Porto da Vale está fazendo para melhorar a sua imagem junto à comunidade, junto à humanidade, né? É importante o trabalho da empresa, ela traz valor para a humanidade, ela traz valor para o país, né? Ela traz valor para a comunidade, mas não pode deixar um buraco lá, não pode romper uma barragem, né? A comunidade tem que estar apoiando essa atividade, né? Não é só pagando salário e fazendo uma pracinha ali, outra aqui. É muito mais que isso, né? Então, de alguma forma, isso tem que entrar na cadeia de valor. Você está correta, Priscila. Tem que entrar na cadeia de valor isso, né? É importantíssimo esse ponto que você trouxe aí. E nessa pandemia agora a gente está vendo, né? Pô, a Vale trouxe 40 aviões da China de equipamento, de teste. Ok, está fazendo um papel social que nem era dela. Mas por que ela está fazendo isso? Porque um dos pontos mais marcantes hoje no segmento mineiro-metalúrgico é você ter o aval da comunidade, você ter o aval da sociedade para você continuar desenvolvendo, para você continuar trabalhando e entregando o seu produto. Então, muito bem colocado, Priscila. Boa, César, boa reflexão. Eu passo a bola agora para o Celso. Celso, qual é a sua consideração sobre tudo isso? Se você sobe no helicóptero e dá uma olhada o que está acontecendo aqui embaixo, e subir no helicóptero dentro da ideia de você conseguir enxergar o todo, quando você enxerga o todo de lá de cima, a frustração deve ser monstruosa. Quanta entropia no meio da cadeia, quantos atritos e quantos conflitos e quanta perda de energia. Uma entropia maluca. Sempre
a partir dos vícios do capitalismo que levam àquela busca do resultado global, do resultado local. E a gente sabe o que acontece quando você tenta reforçar os elos, todos os elos da corrente. Então, nós da TOC temos esse conceito muito claro para nós. A gente fala em colaboração e integração dentro da ideia de que precisa olhar o todo, caramba, né? Não adianta ficar patinando nos pedaços individuais. Isso daí está muito claro para nós, principalmente para nós, e a frustração de quem está no helicóptero se tiver a cabeça que nós temos em TOC e tal. A pergunta que para mim, não tem resposta, por enquanto, é a seguinte: será que a gente tem que esperar que as iniciativas partam dos elos? Ou seja, tem um elo número 12 ali, ele vai fazer o quê? Qual a influência dele em gritar lá para o universo do que ele acha que deve ser feito? O elo 25 nem ouve o que o elo 12 falou e tal. Ou seja, não existe uma visão global. Então, a colaboração e integração, se ela acontecer numa corrente de 20 elos, se acontecer apenas entre os elos 5, 6, 7, nada acontece. Vai ter algum lampejo de melhoria altamente ilusória, no meu entender, porque aquele lampejo ele ofusca e apaga no momento seguinte. Por quê? Porque tem que ser o todo, a gente sabe disso. Então, se isso é verdade, e a gente percebe a dificuldade em enxergar e a boa vontade e a boa intenção dos governos, e olhar esse todo, eles deveriam estar no helicóptero, eles deveriam estar apontando o caminho. Então, eu acho que a grande, e essa frase do Goldratt, né, enquanto consumidor final não comprar, na verdade, ninguém vendeu, todo mundo no meio da cadeia tem a ilusão de que vendeu, quando, na verdade, só transferiu mercadoria. E se ela transferiu mercadoria, ficou feliz porque vendeu nada, porque ela vai, daqui a pouco o cliente não compra e ela também não vai conseguir receber do fornecedor e tal. Então, ilusões, tirando ilusões do contexto, a pergunta é: quem, como consegue enxergar uma cadeia como um todo e organizar as relações e as políticas entre os elos para que realmente o todo aconteça, ou seja, que a gente saia dessa baita armadilha, desse baita conflito. É o famoso conflito entre ótimo local e ótimo global. É isso. Então, Deixa eu aproveitar, Celso, essa sua colocação e vou adicionar uma provocação para todo o time, né? Para todos nós que estamos aqui nessa discussão. Eu acho que está claro, eu acho que é evidente que a questão de colaboração é primordial, que tem que haver essa colaboração em toda a cadeia, né? Estamos chegando a essa conclusão. Agora, a minha provocação para todos aqui é: que objetivos desafiadores as parcerias na mesma cadeia de valor deveriam atingir, né? Que está ligado com isso que o Celso falou. Ok, colaboração é importante, tem que haver a colaboração. Não tem sentido se não houver a colaboração. Mas agora a pergunta para mais uma rodada aqui com todos: que objetivos desafiadores as parcerias dessa cadeia, dessa mesma cadeia de valor, deveriam ambicionar e atingir? Quem começa, por favor? Posso começar, Casquel, se o Fábio não se importar? Vocês colocaram uns pontos muito importantes que eu acho que vão de encontro a essa pergunta. E eu acho que alguns objetivos vão ser os óbvios, né? Que é a sobrevivência de curto prazo de muitas empresas, ou seja, solvência, dinheiro no caixa, né? E outros objetivos vão ser mais estruturais, que é, ok, supondo que
consigamos alguma forma de ter um caixa viável. Então, entre ajustes de custos e entre o novo patamar de faturamento, o que a gente consegue equilibrar as contas, vai vir aí questões como essa, por exemplo, do Celso. A gente olhar e falar, puxa, mas meu caixa está preso em estoque, meu caixa está preso em outras coisas que não era necessário. Eu não tenho condições mais de manter esses níveis, de manter esse grau de absorção de capital que eu tenho hoje. E como que eu poderia enfrentar isso? Né? Só para usar um exemplo para a provocação do Celso e fazer uma conexão com essa tua pergunta atual, eu acho interessante a gente olhar o que tem de premissas, o que são as nossas ideias ocultas que levam a isso. Por exemplo, foi um comentário, acho que do César, ou do Antônio Carlos, que falava do papel social da empresa, que não era o papel dela. E eu junto isso com o comentário da Priscila do que é cadeia de valor. Quer dizer, a gente está chegando no momento de dizer o seguinte, cadeia de valor, a oficial, que está lá nos livros texto acadêmicos, que tem os desenhinhos bonitinhos do elo, é uma imagem oficial completamente obsoleta. Cadeia de valor, hoje, é toda aquela malha social, econômica, que está conectada numa atividade comercial. Essa malha é muito mais ampla, né? Tem a comunidade, tem o governo, tem os elos, e com isso a gente olha e fala, puxa, mas aumentou a complexidade, aumentou a complicação da gente, a dificuldade da gente lidar com uma malha muito mais complicada do que só uma cadeia, né? Como é que a gente lida com isso? Bom, por sorte, a gente está embebido, está em muito contato, pelo menos aqui entre nós, com os princípios da TOC. A TOC tem esse princípio simplificador. Por que a gente fala de corrente elo mais fraco em TOC? Justamente para simplificar uma situação complexa e entender a relação entre os elos sem ter que calcular e estimar o impacto de todos os elos em todos os elos. Se você souber só o impacto do seu elo com a restrição, resolveu. Você já tem uma visão do impacto global das ações locais. E com isso a gente volta, por exemplo, para a pergunta do Celso. Puxa, por onde começar? Será que os elos são o ponto mais essencial? Alguns elos são, Celso. Alguns elos são. Por exemplo, os elos do consumo final. Esses são elos que, digamos assim, são os determinantes do faturamento de todo o resto da cadeia. Então, se você pegar bens de consumo, os varejos, eles estão virtuais, reais, não importa, mas no fim, o quanto a gente consome lá dentro de casa é que vai determinar o que toda a cadeia de bens de consumo vai produzir. Se isso não terminar na mão de alguém, para que a gente estava produzindo? Né? Pode ser um produto de apoio, ele vai produzir outro que vai parar na mão de alguém, ou um produto de consumo final, mas tem que parar na mão de algum humano. A gente não tem outro mercado por enquanto, não estamos vendendo para nada, tirando os animais de estimação em companhia limitada, mas que no fundo vão circular e voltar para benefício de alguma pessoa. Então, esse é um elo crítico. Mas eu quero levar o teu desafio um passo além. Quer dizer, qual seria o objetivo? O objetivo seria não mover elos isoladamente. Então, para cada elo é não morrer. Segundo objetivo, não trabalhar sozinho. Alguns exemplos que a gente tem do governo, eu acho muito ruim, Celso, porque ou o governo nunca subiu no helicóptero para olhar a visão global, ou ele está olhando para as nuvens, ou olhando para dentro do helicóptero, ou ele está olhando lá para baixo e não entende o que vê, porque os comportamentos dizem todo tipo de coisa. Um ou outro país no globo, a gente olha e fala, sim, alguém subiu no helicóptero, olhou, desceu e fez alguma coisa. Aliás, consistentemente, até hoje, eu acho que só a Nova Zelândia pode dizer que fez isso. O resto, aqui ou acolá, com alguma explicação, alguma desculpa, francamente, não entrou naquele helicóptero ou não prestou atenção no que estava vendo. Ou não fez o que deveria fazer quando desceu dele, porque a gente tem visto barbaridades evitáveis. Uma coisa é uma barbaridade inevitável, aconteceu, não tinha surpresa, tal. A outra é uma evitável, aquela tragédia anunciada. Então, por onde começar? Será que um elo só, um elo só é o quê? Uma empresa? Ou são todas empresas daquele elo? Se naquele momento o governo ali não tem uma presença, uma visão mais ampla, né, de 30 mil pés, como o Golder falava, mas se a gente não tem uma visão mais ampla de algum lugar que pode fomentar isso, por que não usar, por exemplo, associações de empresas? Né? Outros lugares que, sim, determinam um elo importante de uma cadeia. Não estou falando só de um pequeno elo que tem facilmente substituível ou que é opcional numa cadeia, falando de um elo crítico de uma cadeia
esse elo pode se juntar não mais para ter poder de barganha, mas para ter poder de sincronização, poder de colaboração, poder de integração da cadeia. Tá? Então, se a gente olha do consumo final das coisas para trás, não é só o varejo que é assim, existem outros elos-chave. No caso, por exemplo, de mineração, a gente tem as comunidades, a gente sabe o quanto elas são importantes. Tá? E não é só ali, porque tem comunidades que vão receber aquilo. Tem comunidades que vão olhar a tecnologia que a gente usa para tirar o minério do chão e falar, puxa, isso não afetou a minha vida a quilômetros de distância com poluição. Isso, pelo contrário, está melhorando a minha vida, barateando os produtos que eu tenho acesso. Sabe? Vai criar uma série de coisas. E a gente precisa olhar e falar, puxa, do nosso elo, que a gente conhece, os lugares onde a nossa esfera de influência é forte, como juntar mais de uma empresa de cada elo? Como trabalhar um pouco mais em grupo, tá, para causar mudança? Se é óbvio, de um governo é bom, mas a gente corre o risco de entrar naquela postura de eu não faço porque trabalho de outro, né? Que nem aquele comentário de que não era o papel dela, é o papel de cada um, né? A TOC tem o princípio do respeito justamente para dizer, não é culpa de ninguém, mas é responsabilidade de todo mundo. Tá? Na hora que a gente fala, as pessoas não são culpadas, a gente automaticamente percebe que a gente pode ser corresponsável. E se a gente é corresponsável, a gente tem a obrigação de tentar encontrar uma maneira de influenciar as coisas para o mundo ficar melhor. Tá? E isso é responder perguntas como a do Celso, né? E colocações como a de todos vocês, e dizer, puxa, qual é o nosso objetivo? As empresas não morrerem. Depois de não morrer, o que vem? Vem a forma mais efetiva de colocar mais de uma empresa em elos-chave, trabalhando juntas para sincronizar e colaborar com as outras empresas da sua cadeia ou da sua malha de valor. Legal, Humberto, muito boa colocação. Fábio, você ia falar alguma coisa, Fábio? Bom, depois da palavra do Humberto, agora até eu fiquei envergonhado. Mas muito boas colocações, Humberto, parabéns. O que ia refletir é o seguinte, né? Que o objetivo nesse momento, eu acho que para todos é o chavão de salvar dinheiro, como o Humberto mesmo colocou lá no início. Quer dizer, a ação colaborativa pudesse fazer com que as empresas ou parte das empresas coligadas pudessem realmente salvar dinheiro agora, traria um interesse, traria a vontade de ter um pouco mais não, talvez uma vontade maior de ter um processo de colaboração mais intenso e mais efetivo. Mas a chave no meio da história, no mundo capitalista, não tem como, acaba sendo dinheiro, né? Então, a questão é como sobreviver, como salvar dinheiro neste momento e num futuro breve, porque as empresas vão mudar a forma de trabalho, com certeza. Vão trabalhar de uma forma talvez muito mais preventiva, muito mais preocupada em se preparar numa eventual até outra onda de qualquer outro tipo de impacto econômico mundial que possa vir a acontecer. Então, eu acho que o objetivo desafiador no meio dessa história, né, respondendo diretamente à pergunta, é ações colaborativas ou estratégias colaborativas que possam fazer com que a cadeia salve dinheiro, né? Que é a base, na verdade, que move todo o resto, muito bem colocado pelo Humberto no início, né? Que é esse primeiro pensamento, essa primeira colocação. É isso que eu ia falar lá no momento. Carlos. Em relação a esses... Só um minuto, por favor. Em relação a esse comentário, faz todo sentido, porque nós estamos num mundo capitalista, se não houver ganho, se não houver lucro, não tem razão de existir a empresa e tal. Mas no segmento mineiro-metalúrgico, esse objetivo para mim é muito claro. Esse objetivo tem que estar ligado à produtividade, a custo, à imagem e à satisfação das pessoas e orgulho das pessoas de trabalhar e de citar que a empresa é brasileira, de dizer, olha, eu trabalhei. Então, sendo bem objetivo, produtividade, custo e imagem ligada ao orgulho das pessoas de ter essa empresa na sua comunidade. Esse que eu vejo como objetivo, né? Dentro desses anos todos de mineração e metalurgia, não foge disso, né? A palavra de ordem no Grupo Votorantim, a palavra de ordem na Vale, produtividade, custo. E agora, de uns tempos para cá, imagem.
É assim que eu enxergo. Só um complemento sobre imagem, me fez lembrar da Petrobras, né? Quando teve todo aquele da Lava Jato, enfim, todos aqueles problemas envolvendo a Petrobras. Quem teve contato com os funcionários da Petrobras pôde perceber que eles estavam, mesmo que eles não estivessem envolvidos, porque quem estava envolvido era a cúpula alta, mas vamos falar assim, da cúpula mais baixa, né? Eles estavam extremamente envergonhados pelo que estava acontecendo e extremamente preocupados com a imagem da companhia e, por consequência, eles mesmos. Alguns me relataram uma oportunidade que, às vezes, eles eram abordados, né, por amigos, conhecidos, né, e até num tom, às vezes, de sacanagem, né, de bullying, né, a respeito estava acontecendo e se eles não estavam no meio dessa história e quanto dinheiro que eles estavam ganhando. Então, realmente, acho que essa questão de imagem de empresa é muito forte e de todos esses objetivos, né, do processo de cadeia de valor que colocado, César, eu acho que faz todo sentido. Pessoal, tá muito legal a discussão, tá ótima. Eu acho que esse ponto dos objetivos desafiadores e a questão de proteção do caixa, sem dúvida nenhuma, é um ponto extremamente crítico. Se a empresa não tiver caixa, não anda, né? Se a cadeia não tiver dinheiro para conseguir rodar, não anda. E um desafio, né? Uma outra provocação que eu faço para vocês é como que os gestores de empresa criam o foco para poder tomar decisões que realmente protejam o caixa. Posso comentar? Pode, Humberto, por favor. Eu acho que quando a gente define os objetivos, uma das belezas da TOC é que você acaba tendo quase de graça, ou tendo de uma maneira muito próxima, muito rápida, uma lista dos principais obstáculos que você vai encontrar no meio do caminho. A nossa intuição, quase que de imediato, começa a pipocar. Por que eu não consigo ter objetivo tal? Pronto, eu já vi uma lista de coisas. E na hora que a gente fala, por exemplo, de proteger o caixa, desenvolver mais com os stakeholders, de criar uma malha mais justa, mais próxima, mais integrada, né? Com uma trama mais forte, a gente percebe, por exemplo, que precisamos de um ponto de sincronização. Esse é o obstáculo maior. E, para muitas empresas, por um tempo razoável, tomar a ideia de, por exemplo, caixa como restrição pode ajudar. Tá? Não vale para todas. Por exemplo, eu não sei se no caso da Embraer ou das mineradoras seria o adequado, talvez seja, talvez não. Mas para muitas cadeias e muitas empresas, isso vai ser adequado por um bom tempo. A vantagem de você partir desse ponto é que você tem os obstáculos já meio delineados, você já tem a sua estratégia delineada, você segue os passos de focalização e fala, isso é a minha restrição, então como eu vou fazer melhor uso dela? Porque eu não tenho dinheiro para colocar em anos de estoque, então o que eu vou fazer com isso? Quanto eu vou ter de estoque, quanto eu vou ter de gente, quanto eu vou ter de capacidade protetiva, assim por diante. Se eu não conseguir atender todos os mercados, quais mercados eu vou atender? E assim por diante. Quer dizer, essa questão de você listar como explorar os seus recursos mais escassos e depois subordinar ações a essa decisão é que vai determinar os obstáculos para cada empresa individual. E a gente pode aqui, sem falar de nenhuma em particular, falar que, olha, na hora que a gente determinar isso, sim, é a nossa restrição, esse é o nosso objetivo a médio e longo prazo, a gente vai ter, sim, uma lista de coisas dentro da empresa, na nossa realidade aumentada, né, que vão dizer que isso vai ser o nosso ponto focal, a maneira da gente explorar as coisas. E é interessante a gente falar aquele caso, por exemplo, da Petrobras, porque ele mostra que quando a gente fala, a frase foi bem legal, que dizia que não era dela, o papel social que não era dela, mas o interessante é como isso se mistura não só das empresas, né, a Vale, naquele caso, e depois como o papel de responsabilidade empresarial, de papel de idoneidade empresarial, como passou para as pessoas, que não era o papel delas. Ou seja, a gente tem cada vez mais essa integração, essa
proximidade, as relações de causa e efeito entre pessoas, empresas e outras empresas, sociedades, eram mais justas, mais próximas. Se a gente não aprender a entender isso, simplificar isso e agir de acordo com como tirar o melhor das restrições que estão na nossa malha, a gente vai estar em sérios problemas. Então, para voltar e sintetizar para a sua pergunta dos obstáculos, os obstáculos são, uma vez definida a nossa restrição, dizer aquilo que precisa ser usado para explorá-la. Então, por exemplo, se ela for caixa, onde colocar esse dinheiro? Tá? E como minimizar a demanda por dinheiro nos vários pontos do nosso processo de geração de valor. Tá? Se ela for outra questão, produtividade ou integração com a sociedade, é a mesma coisa. Mas não é hora da gente ficar abrindo para 50 projetos de melhoria. Não é hora para a gente ficar olhando 25 possibilidades de fazer isso. Não. É hora de falar uma possibilidade, um lugar, poucas ações, uma ou duas de cada vez, e a fundo nessas, porque senão as empresas vão morrer com boas ideias na cabeça e nenhum resultado na mão. Chaguri, você ia fazer algum comentário, Chaguri? Eu ia, sim. Queria trazer um pouquinho de pragmatismo para a situação, né? Eu gostaria de talvez simplificar numa cadeia de valor em que tivesse lá o primeiro elo, o segundo, o terceiro, a produção, a distribuição e o consumo final, né? Quando eu fiz o primeiro comentário, eu falei sobre que existe, sim, a busca da colaboração pode ajudar, né? Mas eu acho que a gente não tem a cultura para isso. E por quê? Porque nessa cadeia de valor, o poder é diferente em cada um dos elos, né? E a gente ainda não está com uma cultura de enxergar isso de uma maneira holística. Porque a hora que você imagina que você tem lá um canal que ele compra de você, mas ele pode comprar de outras pessoas, de outras empresas, né? E esse canal ele vai explorar de maneira a obter o melhor resultado para ele trazer e ser mais competitivo perante os seus concorrentes, né? Então existe sempre aí uma questão de concorrência entre participantes do mercado que atuam no mesmo tipo de elos paralelos, né? Então o desafio que eu vejo é talvez uma empresa de líder nessa cadeia. Estou tentando responder talvez um pouco do que o Celso falou, né? O como, né? Você tem que começar em algum lugar. Não dá para começar com todo, não dá para filosofar, não dá para colocar responsabilidade no governo. Você tem que começar a criar que a sua cadeia seja mais competitiva. E então eu vejo que alguém poderia estar assumindo esse papel, né? E conseguir de uma maneira conectar os diversos elos, começando nos elos aos seus elos e influenciando através desses elos com que essa cadeia vá se estendendo. Mas eu entendo que ela deve acontecer dentro deste ambiente, tornando competitiva estas empresas. Mas aí tem muito investimento em mudança de cultura, né? Num elo desse, só vai se vender quando o consumidor final realmente consumir o produto. Tá bom, mas como que a gente vai dividir o lucro ao longo da cadeia? Então, essas são questões que a gente tem muito ainda para caminhar para poder responder. Essa que é a minha visão. Legal, Chaguri. Só vou avisar a todos, nós já estamos passando de 1h10 de conversa, uma conversa muito legal, muito produtiva, né? Acho que muito desafiadora. Então, Celso, suas considerações para a gente seguir, e aí eu vou ter que dar uma acelerada, tá? Em função do tempo. Por favor, Celso. Eu acho que surgiram ideias muito interessantes. Essa última fala do Chaguri me remeteu a um assunto que eu já falei com o Chaguri e com o Casquel, inclusive eu já comentei com ele, ele me pediu, pelo amor de Deus, não vai falar sobre isso, porque é uma coisa muito fora do pé no chão, né? Pés no chão. Vamos trazer o pé para o chão.
Mas, em função do que o Chaguri falou, só como provocação, né, e deixar talvez para um debate futuro, quando a gente fala, o Chaguri falou, como dividir o lucro, né? São coisas que estão anos-luz distantes de nós, de fato. Mas quando a gente fala em colaboração, efetivamente, me faz lembrar um desenho do que seria a cadeia de valor ideal que o Eli Goldratt nos ensinou, mas eu não tinha visto muito essa citação dele, acho que eu vi uma vez só, em que ele trouxe um conceito interessante. O que ele dizia? Numa cadeia, cada elo quer gerar um lucro. Muito bem. O próximo elo lá à frente também quer gerar um lucro, só que ele parte de um custo que já tem incorporado o lucro do anterior. O próximo elo também quer gerar um lucro, mas ele tem incorporado como custo os lucros de todos os anteriores. Sabe Deus o que vai chegar lá na ponta, se o resultado será competitivo ou não. Aí o Goldratt pegou e fez o quê? Ele lembrou daquela ideia dele, né? Obviamente, que como é que é? Quando você soma seguranças, você pode trabalhar com uma segurança somatória menor e ter o mesmo nível de segurança. Ou seja, então ele trouxe aquele conceito que diz o seguinte: imagina uma cadeia ideal dos sonhos, que cada elo não põe no bolso o seu lucro, mas ele pega o seu lucro e faz com que ele faça parte de um pulmão maior, digamos um pulmão de lucro lá na frente. E todos os elos transferem lá para o fim da cadeia a perspectiva de lucro dele. Pelo princípio da agregação, você pode trabalhar com um lucro menor para a cadeia como um todo, porque você agregou os lucros individuais. Ou seja, a cadeia como um todo, lá na frente, pode ter um lucro, todos eles somados, menor para dar o mesmo nível de segurança para a cadeia como um todo. E, com isso, ela se torna competitiva em relação a outras cadeias paralelas. Isso daí precisaria olhar uma imagem, não tem agora nesse momento aqui, mas é muito interessante. É uma forma de você criar uma cadeia e torná-la competitiva em relação às cadeias paralelas. E se isso é verdade, e na verdade é verdade em termos teóricos, ninguém melhor do que um país para promover isso, para que haja uma competitividade em relação aos outros países que disputam o mesmo espaço no mercado mundial. Então, um país pode fazer isso. Sei lá, um Paulo Guedes da vida é um líder, né? É uma pessoa que tem uma cabeça maravilhosa. Ele poderia ser uma pessoa que levasse essa bandeira, ou seja, organizar via governo cadeias de suprimento nacionais que possam fazer concorrência com outras cadeias de suprimentos semelhantes, paralelas, e incorporar a competência na forma de PIB, né? Mas isso, esse é um sonho, mas existe. Quem não viu ainda esse material, se quiser, me fala e eu remeto. É uma coisa linda, uma coisa linda. É utopia? Mas é a tal história. O impossível, num certo dia, deixa de ser impossível. É impossível enquanto não se tornou possível. E ele não se torna possível sozinho. Ele precisa que alguém catalise esse processo, causar a mudança. Então, somos nós que temos que trazer os tais impossíveis para o mundo real. Esse é o grande desafio nosso, que é o que eu estava falando agora há pouco a vocês. Mas, enfim, essa é meu comentário, Casquel. Obrigado. Só para comentar, né, eu acho que aí fecha um pouco do que o Beto começou a falar sobre a questão da sobrevivência, né? Então, o objetivo é a questão de manter a sobrevivência, e aí ele começou falando do caixa, mas talvez a sobrevivência
não seja o caixa, e sim a cadeia de valor, conforme o Celso fechou aí nos comentários dele, né? Então, sim, eu acho que qual é qual é o objetivo? É sobreviver. E aí não só envolve uma coisa ou outra, mas sim fazer com que a cadeia de valor tenha essa sobrevivência. É um pouquinho disso, acho que eu enxergo também. Bom, ok, pessoal. Nós estamos já chegando já no fim da nossa conversa. Uma conclusão, né, o que me vem à cabeça aqui para uma última rodada, quem sabe, é consenso de todos que, sem dúvida nenhuma, a colaboração na cadeia ela vai ter que acontecer para que todos consigam sair ter pernas para sair da crise, né? A questão de proteção de caixa no curto prazo, sem dúvida nenhuma, eu também vejo que é um ponto primordial de sobrevivência para as empresas. Olhar como um todo a cadeia e fazer reflexões desse tipo, né, que o Celso acabou de fazer, que a gente chama, né, na teoria das restrições, acho que tinha uma terminologia do Goldratt que falava do flying pig, né, do porco voador. Então, trazer esse porco para o chão, mas a longo prazo, né? Eu acho que é uma ação que todo mundo, sem dúvida, deveria estar olhando a cadeia como um todo, juntando com aquela colocação do Humberto, que a cadeia só vende, todo mundo vende só quando o consumidor compra. Do contrário, a cadeia morre, a cadeia não se sustenta. Então, eu acho que foram pontos muito interessantes que vieram aqui para que a gente discutisse, mas sem dúvida nenhuma. Primeiro lugar, sobrevivência. Sobrevivência é caixa, imediato, né? Então, eu gostaria de fazer uma última rodada com vocês no sentido de quais seriam as estratégias, né? Quais seriam as ações que os empresários hoje em dia têm que focalizar para, usando a colaboração na cadeia, proteger o seu caixa de tal forma que crie perna para conseguir sair mais fortalecido dessa crise e consiga sair dessa crise. O que vocês acham sobre isso? Carlos, se eu puder começar. Bom, eu acho que, basicamente, o caixa ele é fruto começa lá com a operação de vendas, né? Passando pela operação e até chegar nos fornecedores. Então, uma das maneiras, falando no aspecto de colaboração, como você está falando aqui, é visibilidade de inventários, que é uma das maneiras com que você consegue minimizar o investimento em inventário, inclusive de uma maneira colaborativa, enviando informações, né, para que o seu fornecedor também consiga se preparar com menor capital de giro. Então, acho que isso é relevante para conseguir o fluxo de material no processo, de produto, material, né, na cadeia. E uma outra é ajustando termos de pagamento, né? Então, prazos de recebimento e prazos de pagamento e recebimento em cada uma das pontas, de maneira a você conseguir sobreviver e também permitir com que o seu fornecedor não morra, né? E que o seu cliente final também consiga fazer o uso adequado do produto e girar o produto para poder fazer o seu pagamento. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. E eu acho que na cadeia, quem tem que puxar isso é o elo mais forte. Vamos pegar o exemplo da mineração. Me desculpe usar tanta mineração e metalurgia, mas é o meu mundo até então, era meu mundo. Vamos pegar o exemplo da mineração. Uma empresa igual a Vale, ela tem condições de financiar o desenvolvimento do seu fornecedor, ela tem condições de apoiar startups para trazer ideias inovadoras para dentro,
e fazer parte da sua cadeia. Ela tem condições de flexibilizar para o cliente, tanto em produto customizado como em pagamento. Ela tem condições de colocar produto premium no mercado, e ela já vem brigando por isso há alguns anos. Ela entendeu que tem um programa dentro da Vale que chama Fly to Quality. Ou seja, se ela tem um produto diferenciado, na hora que está todo mundo com o nariz para dentro da água, ela está com o nariz fora d'água, porque o produto dela é diferente. Então, precisam do produto dela. Então, tem alguns pontos, né, que eu acho que tem que ser capitaneado pelo elo mais forte da cadeia. Né? E eu estou falando aí de uma cadeia de fornecedor até cliente final. Né? E um outro ponto também que é importante, foi tocado aí, é essa cooperação, às vezes, entre associações de empresas do mesmo segmento. Né? Se você pegar, vamos pegar de empresas de forma geral, você pega uma Fiesp ou qualquer uma outra, a política está muito influenciando os movimentos dessas associações, então isso impede, então, um crescimento melhor, um desenvolvimento melhor, sem fins políticos. Mas tem também as associações das próprias empresas. Por exemplo, na Austrália tem um instituto formado e bancado pelas grandes mineradoras, né, pelos os 4 grandes players de minério de ferro, né, FMG, Vale, BHP, Rio Tinto, mas que realmente é um negócio muito figurativo, e nesse momento poderia ser bastante contributivo, se estivesse estudando, por exemplo, uma forma de tratar rejeito que fosse bom para todas as mineradoras. Todas têm rejeito para tratar em grandes volumes, mas fica um negócio meio figurativo, com medo de um concorrente se sair melhor que o outro. Então, nesse momento que o mundo está passando, talvez reforçar essas atuações, né, nesses pontos aí que eu comentei. Ok. Obrigado, César, pela reflexão. Priscila, você comenta algo em cima disso? Não, eu concordo aí com o que o César falou, né? Eu acho que as grandes, né, que elas provavelmente têm uma margem de caixa um pouco maior, elas podem ajudar, né, os elos mais fracos aí. Então, eu acho que por isso que e aí começa a colaboração, né? Então, eu concordo aí com o que o César falou, né? Acredito que as maiores têm como tá alavancando empresas menores, né, e promovendo essa melhoria aí para a sobrevivência. Legal. Pessoal, infelizmente o nosso prazo está se esgotando. Eu acho que as considerações foram bem relevantes, né? Os pontos de vista colocados foram bem interessantes. Não acho que tem muita coisa para a gente refletir. Considero que esse nosso conteúdo aqui dessa discussão vai trazer pontos interessantes para que os empresários, para que os gestores de empresa levem em consideração, né, na tomada de decisão, em suas ações, em seus planos, para que a saída, né, desse momento seja uma saída mais forte, né, uma saída com bastante força de arranque para a gente realmente ir para o novo normal aí que todos falam, né? Então, eu já começo a agradecer a todos. Eu queria uma rodada só de agradecimento de todos vocês, aí de considerações finais, para a gente já ir caminhando para o encerramento, tá bom? Então, por favor, fiquem à vontade. Posso começar? Claro. Então tá. Eu só queria fazer um complemento, que o Humberto ele tocou nesse assunto, mas de uma forma talvez um pouco rápida. Nessa época, nesse momento onde que caixa é fundamental, o Humberto falou muito bem que
não adianta sair atrás e fazer uma série de melhorias nos processos, né, e atacando de tudo quanto é lugar, porque só vai dispersar o pouco dinheiro que tem as empresas e, de repente, não vai obter efetivamente resultado. Eu acho que aí cabe muito bem a aplicação da ferramenta da teoria das restrições relacionada à bússola financeira, né? Ou seja, aonde efetivamente eu vou aplicar o meu dinheiro e se realmente ele vai estar trazendo, nesse momento, mais caixa para a minha empresa para eu poder superar essa crise nesse momento que nós passamos. Eu acho que se as empresas começarem a pensar dessa forma, não somente agora por causa da crise, mas também no futuro e na sustentabilidade dela, com certeza ela vai conseguir manter uma saúde financeira muito maior do que hoje ela vem mantendo, né? E existe uma série de exemplos práticos que eu poderia até citar de clientes que a gente verificou. De qualquer forma, acho que foi bacana, sim, essa reflexão. O Celso também coloca lá nas palavras dele que ele não saberia exatamente por onde começar, né, ou como começar a fazer um trabalho dentro da cadeia de valor, mas eu concordo com as palavras também aqui já ditas, que talvez começando pela etapa de maior força na cadeia de valor e aí sim estendendo os braços para os processos que têm contato mais direto e promovendo essa multiplicação para os outros processos um pouco mais longos, né, de outras etapas da cadeia, possa ser realmente o passo a passo para se conseguir ter uma cadeia de valor muito melhor, né? Acho que era basicamente isso. Queria agradecer o momento, Carlos e Celso, pelo convite e a todos vocês, né, pela essa oportunidade de compartilhar algumas reflexões nossas nesse momento. Muito obrigado. Eu gostaria de continuar na linha do Fábio um pouquinho. Eu acho que a gente tocou em vários pontos, pelo tempo aqui, obviamente, não dá para aprofundar todos eles, mas eu acho que é importante a gente distinguir as ações de curto prazo, né, que são as ações de proteção de caixa, da gente usar a noção de estratégia de sobrevivência, mas não colocar, como a Priscila colocou, isso como algo que desvie do médio para longo prazo. Não colocar isso como algo que impeça a gente de sincronizar melhor a cadeia, de integrar melhor os elos e crescer a sincronização entre as partes. Isso pode ser exemplificado quando a gente olha o papel do estoque e das ações que a gente faz no tempo. Quanto mais estoque a gente acumula, menos a gente reage rápido, mais devagar é a reação, ou seja, mais tempo para a gente tomar as mesmas reações. Então, quando a gente olha para o caixa, as estratégias que a gente pode tomar para acelerar o caixa são estratégias que deixam ele fluir, girar mais rápido pelas empresas, ver quais empresas têm mais potencial de acelerar o fluxo de outras, né? E isso vai determinar o que é o elo que tem mais poder de influência versus o que tem menos poder de influência. E, ao mesmo tempo, dentro de cada empresa, quais são as ações que fazem o dinheiro rodar mais rápido. Quer dizer, se eu tenho uma quantidade finita de dinheiro, ele não tem que girar sempre na mesma velocidade. Isso é um engano muito forte que a bússola, que foi mencionada aqui, ajuda a gente a entender, né? O ganho na bússola financeira é sempre uma medida de fluxo, quanto foi gerado naquele período. Se a gente acelerar o fluxo, se a gente acelerar o quanto as coisas estão girando, mesmo caixa retido nas empresas gera muito mais resultado, aumenta a competitividade para o curto prazo e baseia para o longo prazo para a gente ter mais efetividade, mais competitividade em longo prazo também. Então é importante a gente passar duas coisas. A primeira é ações que protegem o curto prazo, mas não botam em risco o longo prazo, e o exemplo é a gestão de caixa, não é somente esse, mas é um exemplo muito presente. E o segundo é a gente entender claramente qual a finalização, qual a comunicação que a gente vai adotar. A gente vai continuar ficando baseado em superstições e baseado em ideias obsoletas e coisas que um dia talvez tenham sido úteis, mas que hoje com certeza não são mais. A gente vai adotar uma postura mais lógica, mais científica e mais crítica de olhar as coisas. Isso é uma coisa que vem muito forte de TOC, não é exclusivo para TOC, mas agora com essa pandemia a gente consegue ver o paralelo que isso tem com a sociedade, o preço que a sociedade tem por
às vezes, abraçar superstições, abraçar ideias obsoletas e que não são adequadas naquele contexto, a gente tem aí o que a gente está vendo por hoje. Então, eu quero aproveitar para agradecer aí a Gold Associados, o Celso, o Casquel, agradecer também todos os colegas aqui nesse webinário, todas as pessoas que a gente vê muito menos do que gostaria por aqui, por participarem, e espero que a gente venha fazer muito mais eventos como esse. Muito obrigado, gente. Obrigado, Humberto. Eu queria, então, posso falar, Carlos? Pode, Priscila, por favor, rapidinho. Tá, eu também queria agradecer, né? E eu queria dizer que realmente esse webinar foi muito bom, muito rico, cheio de discussões, né? E isso a gente precisa fazer mais, né? Então, agradeço o convite aí. E lá voltando para o que eu comecei a falar, né, lá do começo, né, só uma restrição, que é a questão de pandemia, de não poder se encontrar, tá? Fazer todo mundo trabalhar em casa, home office, que a gente faz um encontro desse, né, online, né? Então a restrição, né, a gente achou, no meio da restrição a gente conseguiu dar uma solução, né, e poder estar se encontrando e conversando e enriquecendo, né, nas nossas ideias, né, nas nossas conversas, e até expandindo, né, porque tem pessoas que eu nunca conversei e agora estão aqui, estou ouvindo, estou sabendo das ideias, né, então eu queria agradecer e reiterar novamente que no meio da restrição a gente tem sempre a evolução, né. Ok, obrigado, Priscila. César, por favor, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer também o convite de participar, foi algumas horas bem produtivas, de troca de conhecimento, de compartilhamento, isso é muito enriquecedor, né? Aproveitando esse momento todo que a gente está passando aí, e me colocar à disposição, se tiver outros eventos e precisar da minha presença, estou à disposição. Desejar a todos aí uma semana de luz e boa sorte aí nessa luta aí contra o corona. Um abraço. Obrigado, César. Chaguri, vamos finalizando. Tá. Bom, primeiro eu também queria agradecer a oportunidade de estar participando, compartilhar um pouquinho da visão, né? Como eu tentei ser bastante pragmático aqui nas colocações, e gostaria de encerrar dizendo assim que toda crise é uma oportunidade de superação. Então, talvez seja um momento em que as pessoas estejam, os gestores, né, os líderes das empresas estejam abertos a novidades, a inovações, como uma maneira de sobreviver a este momento e como sair daí de uma maneira mais fortalecida. Muito obrigado. Obrigado, Chaguri. Antônio Carlos, por favor, suas considerações finais agora sim. Bom, eu queria fazer uma consideração de uma forma mais ampla e pegando dois princípios, né, da teoria das restrições simples e do objetivo, né? Eu acho que nesse momento as empresas vão ter que reinventar mesmo, e uma forma seria trabalhar nos seus processos produtivos, não só produtivos, mas processos administrativos, e aí pode haver colaboração entre as empresas, que é o que foi falado aí, né? Porque se você simplificar, isso pode trazer ganho de margem. Se você traz ganho de margem, você reforça o caixa. E não só o caixa de curto prazo. Se você tem um caixa mais forte, você vai estar preparado para esses momentos difíceis. E no mais, né, gostaria também de agradecer o Celso pelo convite e a todos, né, pelo convívio aí, o aprendizado que foi, e a gente colocar sempre, nós estamos à disposição para outros eventos aí que venham a acontecer. Suas considerações finais, Celso, por favor. Foi gratificante ouvir participar do webinar e ouvir todas as colocações das pessoas. E foi interessante. Por exemplo, me chamou a atenção a ideia de trabalhar mais essa colaboração e integração através de associações de empresas. Sem dúvida, é a tal história, vamos juntar forças, né? Esse acho que é um caminho poderoso. A outra que o César colocou, de sensibilizar a empresa líder da cadeia
e deu exemplos, inclusive, do que a Vale tem feito. E a tal história, o ganha-ganha. A Vale, ela não faz isso porque ela gosta dos olhares lindos dos demais parceiros da cadeia, mas ela enxergou o ganha-ganha. Então, existem esses caminhos, essas portas, né? Eu ainda acho que o governo, se for trabalhado, também dá para estimular uma postura ganha-ganha. Em vários países isso foi feito. O Humberto deu o exemplo da Nova Zelândia, em que é ganha-ganha. O governo tem interesse também naquilo que vai fazer a diferença em relação a outros países e tal. Então, tem caminhos. E, por exemplo, outra coisa que foi falada aí também por 2 ou 3 pessoas, mas o Fábio estava falando sobre a bússola financeira, o Humberto também mencionou, e vai aí também para as pessoas que nos ouvem, e que a teoria das restrições, ela nessa bússola financeira, ela traz paradigmas novos e às vezes até surpreendentes, né? Que nos permitem explorar a restrição. Se o caixa é restrição, o processo de tomar decisão, às vezes, ele desperdiça a restrição, sem a intenção, obviamente, de fazê-lo, mas na ingenuidade de estar tomando decisões acertadas, vítimas e reféns de paradigmas ultrapassados, o gestor acaba tomando decisões errôneas, o que vai prejudicar aquilo que é de mais escasso, que é o caixa. Então, existem caminhos, existem ideias, e eu acho que o grande desafio nosso é o como, é a tática, é contribuir nossas cabeças, que já passamos por tantas experiências interessantes, como gestores, como consultores e tal. Sobra para nós a tática, ou seja, o como. Como atingir aquilo que nós achamos que não tem dúvida, é consenso de que a gente deve chegar lá. Por exemplo, a colaboração e a integração é a estratégia, é o fim, é o objetivo. Mas o como é o que nós discutimos aqui. Foi interessante. Eu entrei meio pessimista com esse assunto, como eu falei a vocês, mas, sinceramente, genuinamente, surgiram ideias interessantes. A pergunta é quem vai liderar e quem vai levantar essa bandeira e caminhar com essa bandeira, né? Isso é uma pergunta que eu acho que fica no ar. Mais uma vez, agradeço a todos, um grande abraço e até o próximo webinar. Muito obrigado a todos pela presença, pela disponibilidade. Eu acho que foi muito enriquecedor e muito produtivo esse encontro, né? E conforme nós vamos desenvolvendo aí novas iniciativas, depende de nós agora, né? O como, a tática, né? Vamos botar no papel, vamos fazer essa coisa andar. Eu acho que nós temos muito que contribuir com esse país. Nós temos muito que fazer as coisas acontecerem diferente da forma que acontecem hoje, para a gente buscar, sem dúvida nenhuma, um mundo melhor, que é o que todo mundo espera, né? Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem bem, lavem as mãos, hein? Um abração. Um abraço.